Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 5. Diz assim o texto: Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele pedindo-lhe ajuda. Ele disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. A outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Em verdade lhes digo que, nem mesmo em Israel, encontrei alguém com tamanha fé. E verso 13. Então, Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o servo do centurião foi curado. Amém? Feche os seus olhos junto comigo. Pai, em nome de Jesus. Estamos aqui diante da Tua Palavra, Senhor, cientes do poder da Tua Palavra, de coração e ouvidos dispostos, Senhor, a ouvir o que Tu tens a falar conosco hoje aqui, Pai. Que a doçura do Teu Espírito Santo toque em cada um de nós. Que o que compartilhamos aqui venha diretamente do Teu trono, Senhor, e que impacte profundamente as nossas vidas. Essa é a nossa expectativa, o nosso desejo. Como acabamos de cantar, em resposta a Ti há uma ação. Que os nossos corações, Senhor, se disponham a responder em ação à Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Certo, gente? Talvez você já conheça esse texto. Essa passagem de Mateus narra o encontro entre Jesus e um centurião em Cafarnaum, como a gente acabou de ler. O que é um centurião? Um centurião era um militar romano que tinha por função cuidar de aproximadamente um grupo de 100 soldados. Certo? Isso era um centurião. Era um oficial do exército romano, portanto, uma figura de autoridade militar, e fazia parte do exército de ocupação em Roma. Desculpa, do exército de ocupação em Israel, o exército romano. Certo? Guarda essa imagem, porque o que estamos presenciando aqui é uma cena extremamente rara. Se você tem um exército de ocupação, é muito estranho você ter um oficial romano falando nesse tom que nós observamos aqui com um judeu. No entanto, o que a gente observa nesse cenário é que o centurião se aproxima de Jesus com humildade e com fé. Você percebe isso facilmente nas palavras que estão sendo colocadas aqui. E não só se aproxima dessa forma, ainda por cima, ele chega pedindo ajuda para o seu servo, que estava gravemente doente e paralisado em sua casa. E olha só, isso já é um ato que demonstra uma preocupação incomum de um oficial romano por um servo. Algo que era extremamente raro nessa cultura da época. Por quê? Porque os servos eram muitas vezes tratados como propriedade sem valor pessoal. Era um objeto. Como você tem a sua mesa em casa, as suas cadeiras. Não era considerado um indivíduo, alguém com quem devia se preocupar. Aliás, a taxa de mortalidade de os servos
das casas romanas, dos oficiais romanos, era altíssima. Não sobreviviam por causa do maltrato. Morriam muito novos. E aconteciam as mais diversas aberrações com eles, que não vale a pena citar aqui. Mas, só para entender a raridade dessa situação, o centurião se aproxima de um judeu, com humildade e com fé, pedindo ajuda para um outro que não tinha valor nenhum para a sociedade da época. É natural que quando a gente olha para esse texto, aliás, talvez você já tenha ouvido alguma outra mensagem falando sobre esse texto, e focando especificamente ou na fé do centurião, ou no milagre via Wi-Fi que aconteceu aqui. Você percebeu que, pelo que a gente leu, aqui aconteceu um milagre à distância. É o primeiro milagre via Wi-Fi que acontece na Bíblia. Jesus não precisou ir até a casa do centurião para curar aquele servo. Ele somente falou. E disse para o centurião: pode voltar para a tua casa. Assim como você creu, aconteceu. E a Bíblia diz que ele foi curado. O que já de por si é suficientemente impressionante diante desse cenário. Porque olhar para essa situação e observar que sem sequer ter que ir, tocar na pessoa, estar junto no mesmo ambiente, ele tinha autoridade suficiente como para determinar a cura daquela pessoa, nós não estamos diante de um homem qualquer. Concorda? Mas mesmo que estas coisas façam parte e estejam ali, tanto a fé do centurião quanto o milagre, eu não quero focar a mensagem nisso. Eu quero que a gente foque aqui no que está escrito no versículo 8. Pode voltar seus olhos para a sua Bíblia ou para a tela, se for o caso. O versículo 8 diz expressamente, o centurião falando com Jesus: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra. O título dessa mensagem é Uma Palavra é Suficiente. Por isso eu quero focar nesse versículo, versículo 8, e destrinchá-lo junto com você. Pode ser? Vamos comigo? Então vamos lá. Primeira coisa. Primeira frase dita pelo centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. A afirmação que está sendo realizada aqui pelo centurião envolve reconhecer duas coisas: a própria condição e a autoridade de Jesus. A frase que nós estamos pegando, esse primeiro trecho, envolve reconhecer a própria condição e a autoridade de Jesus. Foram essas as coisas, aliás, que levaram o próprio Jesus a ficar admirado com o centurião e afirmar: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Declarar, preste muita atenção nisso aqui, declarar não mereço significa reconhecer a própria condição a partir da dignidade do outro. Deu para entender? Declarar aqui, como o centurião, não mereço, é reconhecer a minha própria condição, a minha situação, diante da dignidade do outro. É dizer que o outro é digno e mais elevado. O centurião não se achava digno de receber alguma coisa do próprio Cristo por reconhecer nele uma autoridade que somente podia ser atribuída a alguém maior e mais importante. E isso não é um detalhe menor nesse texto. Veja, nenhum militar romano, muito menos um oficial, consideraria alguém, quem quer que fosse, maior
do que o imperador. Muito menos se falamos de um judeu. Aquele centurião não falaria desse jeito, desse mesmo jeito, com um homem comum, e nem seria um louco de reconhecer alguém como mais importante do que o seu próprio imperador, ou se submeter à sua autoridade, que é o que está acontecendo nesse texto. Porque veja só, a primeira palavra que o centurião fala para Jesus é Senhor. Declarando abertamente que estava se submetendo a alguém muito maior. Agora, por que um militar e um oficial romano não reconheceria jamais isso publicamente, ou não falaria dessa forma abertamente? Muito simples. Você fazer isso significava você rejeitar o imperador, se tornar um inimigo do imperador, logo você tinha assinado a sua condenação à morte. Você se lembrará muito bem que tem um texto que diz que ninguém pode servir a dois senhores. Claro, a referência desse texto fala de Mamon e Deus. E Mamon é referência muito mais clara ainda ao dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve um, ou serve o outro. Ou ama um, ou ama o outro. Aqui, quero usar esse texto somente para fazer uma analogia e que você entenda a gravidade da situação para o centurião. Porque o pensamento do imperador era o mesmo. Ninguém pode servir a dois senhores. Se Jesus é Senhor, você não me considera Senhor, você vai ser morto. Imagina o que será que aconteceu para esse cara colocar a sua própria vida em xeque, declarando e chamando Jesus de Senhor. Ninguém faria isso, sabendo que era, como eu falei, assinar a sua condenação à morte. Salvo que algo ou alguém lhe indicasse que aquele homem, Jesus, não era qualquer homem. A Bíblia diz, gente, que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, certo? Já ouviu a gente falar sobre isso? Sabe disso? Quem convence não é o pastor, quem convence não é o seu amigo, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Ou seja, quem nos convence da existência, autoridade e amor de Deus é uma pessoa, porque o Espírito Santo não é um poder, o Espírito Santo não é uma entidade, o Espírito Santo revelado a nós na Bíblia é uma pessoa com quem nós podemos relacionar, que tem sentimentos. Então essa revelação vem pelo Espírito Santo. Então nessa cena retratada aqui, estamos diante de alguém que recebeu uma revelação. Ou seja, a situação nos leva a entender que o Espírito Santo tinha trazido àquele homem a revelação de que Jesus era o próprio Deus. Pois somente isso poderia explicar a fala do centurião e a sua submissão a uma autoridade maior, inclusive que a do imperador romano. Somente isso explicaria como aquele homem estava disposto a morrer. Mas essa é apenas uma revelação parcial, sabia? Eu vou te explicar por que essa seria... Se a coisa parasse por ali, eu vou te explicar por que essa seria apenas uma revelação parcial. Você e eu, você que está aqui, você que está nos acompanhando lá em casa, e que espero que esteja participando ativamente, você, eu, todos nós,
podemos, como esse centurião, reconhecer Deus como alguém maior, superior, majestoso. Aliás, talvez muitos aqui, ou nos assistindo, tenham essa consciência. Mas essa consciência não é suficiente. Pois se não tivermos, juntamente com essa noção, a revelação da nossa própria condição diante desse Deus e da nossa gritante necessidade dele no nosso coração, a suposta revelação que temos, ou a imagem de Deus que podemos construir, ela está incompleta. Acontece, meu irmão, minha irmã, que também declarar não mereço, como aquele centurião, significa reconhecer a própria condição a partir da minha indignidade. Eu não sou digno. Por quê? Porque diante desse Deus eu me encontro numa condição trágica. E você também. Nós nos encontramos numa situação trágica. A condição trágica da humanidade diante de um Deus que é santo é um dos temas centrais da teologia cristã, da fé cristã. Segundo as Escrituras, Deus é absolutamente santo, puro e perfeito. Enquanto a humanidade, por causa do pecado, vive uma condição de separação e corrupção espiritual, que se manifesta diariamente e muito claramente. Só assistir jornal, só assistir debate, se manifesta. A nossa tragédia, ela se manifesta. Essa disparidade entre a santidade de Deus e a pecaminosidade humana cria um abismo, uma separação profunda, que é impossível de ser superada pelas próprias forças humanas. Ou seja, não temos a mínima condição de nos ajudar, de nos salvar, de nos tirar dessa situação. Você, eu, todos nós somos como o servo paralítico que precisou da misericórdia do seu Senhor para interceder por ele. O pecado nos deixou nessa condição. Precisamos de um Salvador, um resgatador, alguém que nos reconcilie com esse Deus. Você e eu precisamos de Jesus. Diante de um Deus santo, o ser humano está indefeso e incapaz de remediar a sua própria situação. O que cabia a nós era a condenação. Boas ações, rituais religiosos, ir para o culto, participar de uma célula, servir, abrir a sua Bíblia. Boas ações, rituais religiosos ou esforços morais para ser alguém melhor, mais humano, se você preferir. Como muitas vezes a gente pode ouvir por ali. Mas humano não é alguém melhor, é alguém mais corrupto ainda, à luz da ação do pecado. Se a gente olhar para essas coisas, achando que elas vão nos salvar ou tirar dessa condição, a gente vai perceber
que elas não são suficientes. Elas não nos ajudam a restabelecer a comunhão com Deus. Aliás, uma comunhão para a qual você e eu fomos criados. Nós fomos criados por Ele, para Ele. E enquanto a gente não compreender isso, nós continuaremos a procurar propósito, significado, felicidade nessa vida, como a filosofia ao longo de muito, incontável tempo tem procurado, sem achar resposta. Porque se você e eu não descobrirmos, não tivermos a revelação de que fomos criados por Ele e para Ele, nós não conseguiremos enxergar essa condição de separação. Nós não conseguiremos nos enxergar paralíticos como aquele servo, sem sair da mesmice do dia a dia. Nós não conseguiremos entender que o que o nosso coração grita, clama, quando procura felicidade em coisas que não a trazem, é por uma palavra, é por um nome que é suficiente, uma palavra que é suficiente. A Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Então, sem uma intervenção divina, sem o próprio Deus entrar em ação, a humanidade permanece em condenação, ou permaneceria em condenação. Ali entra a graça de Deus, o presente imerecido, o sacrifício de Deus que entregou seu próprio Filho para que tudo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E o fez quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, antes de você, eu, antes de nós sequer sermos cientes de que precisávamos nos arrepender. Por que será que Deus fez isso? Porque ama. Porque fomos criados pelo seu amor transbordante. Existe um teólogo, que eu não consigo lembrar o nome agora, que ele graficou o relacionamento eterno da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Falando que existia ali uma ciranda. Sabe o que é uma ciranda? Já jogou disso? Já brincou com isso? Sabe, né? Todo mundo pega a mão e sai rodando. Quando você é criança, logicamente, se você participou disso, você vê isso e é uma cena boa. Poxa, eu queria participar disso, dessa brincadeira aí. Você não se sentiu assim na escola alguma vez? Os seus amigos brincando e você queria brincar disso? Brincar com isso? Você não se sentia mal se de repente os seus amigos não chamavam para que você participasse? Claro. Então esse teólogo ele explica que na verdade o que acontece desde a eternidade é uma ciranda entre Pai, Filho e Espírito Santo e que pelo seu amor nós fomos criados para que também pudéssemos participar disso. Para que pudéssemos estar nessa comunhão com eles o tempo inteiro. Desfrutar das mesmas coisas que Pai, Filho e Espírito Santo desfrutam. Nós fomos criados para isso, para estar com eles, agora. Isso é graça de Deus, o sacrifício de entregar o seu Filho, porque ama você e eu. Isso é graça imerecida, constrangedora. Porque quando você olha para isso, você fala, eu não mereço. Exatamente como o centurião, constrangido, reconhecendo a sua própria condição, ficou. Nós também ficamos. Se é que de fato recebemos a revelação completa, pela que eu oro
profundamente para que cada um que está presente hoje aqui ou acompanhando essa transmissão receba também. Em nome de Jesus. Que tenhamos uma revelação plena e completa. Deus, em sua misericórdia, envia Jesus como substituto para pagar a pena do pecado na cruz. Através da sua morte e ressurreição, aqueles que colocam sua fé em Cristo são reconciliados com Deus. Não há mais separação, não há mais abismo. Seus pecados, os meus pecados são perdoados, foram perdoados em Cristo. E recebemos a vida eterna. Dessa forma, a tragédia da separação entre um Deus santo e a humanidade pecadora é superada pela obra redentora de Cristo. Mas somente para aqueles que aceitam esse dom pela fé. Para aqueles que recebem isso porque creram nisso. Então, essa condição e essa necessidade, essa condição que nós temos diante desse Deus, e essa necessidade gritante dos nossos corações por estar com esse Deus para que nós fomos criados, são reveladas a nós pela ação do Espírito Santo. Deu para entender até aqui? Nesse primeiro trecho? Então, quando o centurião afirma, não mereço receber-te debaixo do meu teto, o centurião está reconhecendo a autoridade de Jesus e a própria condição. E aquele militar completa a sua fala com a segunda parte, que começa falando, mas, versículo 8 de novo. Lembra? Eu não mereço. Pode colocar de novo na tela, por favor, o versículo, ou você olhar na sua Bíblia, no versículo 8. Eu não mereço. Eu não sou digno. Mas, dize apenas uma palavra. Mas é uma conjunção adversativa. A minha mulher, a minha esposa, Fabi, que é professora de português, nesse momento está arrepiada. Saiba, marido, o que você precisa falar no ouvido da sua mulher. Como ela é professora de português, se eu chego e falo conjunção adversativa, já sei que ela, nossa, está apaixonadaça agora. Nunca pule na Bíblia uma conjunção adversativa. Nunca, jamais faça isso. Se aparecer um mas, que seu cérebro ligue nessa hora falando, opa, tem alguma coisa aqui que é muito importante. Tem alguma coisa aqui que eu preciso prestar atenção. Se você achou um mas, marque ele. Porque o que vem depois é uma bomba. Certeza. Falo isso sem medo de ser feliz. A palavra, gente, não a palavra mais, a palavra, as nossas palavras. A palavra é uma das ferramentas mais poderosas que a gente possui. Ela carrega o poder de transformar realidades, construir pontes ou erguer barreiras. De fato, José Saramago, escritor português, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, disse que as palavras são pedras que colocamos no caminho para fazer o caminho. Quando falamos, não apenas expressamos o que sentimos ou pensamos, mas também moldamos o ambiente ao nosso redor. Ou não é assim? Na sua casa, no seu casamento, com seus filhos,
no seu trabalho, da forma em que falamos, da forma em que falam com a gente, o ambiente, ele muda. Palavras podem inspirar, podem motivar, podem consolar, mas também têm o potencial de ferir, desmotivar e criar conflitos. Na vida das pessoas, a palavra tem o poder de definir destinos. Um elogio sincero pode despertar a autoconfiança de alguém, enquanto uma crítica mal colocada pode desencorajar até os mais fortes. No contexto pessoal, palavras de apoio e compreensão fortalecem os laços de amor e amizade. Por isso, é fundamental escolher as palavras com sabedoria. O poder da palavra está na sua capacidade de tocar o outro, de criar impacto e de transformar realidades. As palavras são tão importantes para Deus que Ele escolheu homens a quem inspirou para que suas próprias palavras, as de Deus, ficassem registradas nos 66 livros que conformam a Bíblia. Bom, inclusive, para todo aquele que nele crê, todas as coisas foram criadas por meio da palavra de Deus. Talvez foi isso que inspirou o escritor C.S. Lewis a afirmar que o poder das palavras está em sua capacidade de criar mundos e realidades que ainda não existem. Sabe quem é o único com capacidade de criar uma realidade que não existe e transformá-la ou transformá-la? Deus. Ele é o único capaz de transformar a realidade, capaz de criar do nada aquilo que vem à existência. Sua palavra é poderosa para fazer isso. De fato, Ele o fez. Você e eu, tudo que os seus olhos têm a capacidade de enxergar, tudo que nós chamamos de terra, tudo foi criado por esse Deus, com apenas o poder da sua palavra. Isso é o que Centurião estava fazendo, reconhecendo o poder da palavra de Deus e sua autoridade para criar uma nova realidade. Neste caso, a cura do servo paralítico. Percebeu então? Nós temos neste versículo 8 de Mateus 8 o reconhecimento da própria condição e da autoridade de Cristo diante dela, e temos também o poder absoluto e suficiente que existe numa palavra para mudar uma história. Lembra do que está escrito no verso 13 desse capítulo 8 de Mateus? Jesus disse àquele centurião: vá. Como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora, seu servo foi curado. Na mesma hora, o seu servo foi curado. A realidade mudou. A história foi transformada. Apenas uma palavra era suficiente. Eu quero pedir para a banda subir aqui. Veja, hoje nós estamos aqui diante de uma oportunidade. Eu afirmo aqui, sem medo nenhum,
que se trata de uma oportunidade única para os que vieram hoje aqui. Ou até para você que está assistindo essa mensagem. Seja neste momento ou em qualquer outro momento. Você está diante de uma oportunidade única. Nós estamos diante de uma oportunidade única. Sabe qual? A de reconhecer qual é a nossa própria condição. Nós somos como aquele servo, paralíticos, paralisados diante do sofrimento da vida, das incertezas do dia a dia, muitas vezes sem esperança, sem expectativa, vivendo um dia após o outro, totalmente no automático. Se bobear, a gente até deixou de sentir as coisas, de perceber as coisas. Vivendo sem propósito, vivendo sem significado, sem gás, sem energia. Parece que somos chamas que estão perdendo a sua força, o gás está acabando, a gente não aguenta mais. Vivemos buscando uma felicidade que seja constante, que seja eterna, que nos faça desviar o olhar das dores da nossa alma e da sua insatisfação. Mas vivemos achando felicidades de cristal, gente. Frágeis, momentâneas, cada vez mais efêmeras. Somos vítimas, muitas vezes, do pecado que não nos permite enxergar a nossa condição. Mas também de um discurso que diz que a felicidade pode ser engendrada pela força de vontade. Ou que ela pode ser fruto do treino da nossa força interior, do nosso eu autêntico. Isso, meus irmãos, é a mais absoluta mentira. Nós não temos como nos tirar dessa condição. Enquanto não reconhecemos a nossa situação indefesa, paralisada pelo efeito do pecado e nossa consequente necessidade de arrependimento e de um Salvador, a gente vai continuar deitado. Naquela época, quem era paralítico não ficava numa cadeira de rodas. Não tinha essa tecnologia. Permanecia deitado, sem conseguir se mexer. A nossa salvação e nossa felicidade eternas não dependem de nós mesmos. Dependem de um Salvador. Dependem de alguém que é maior até do que nós mesmos e das nossas capacidades. É maior do que qualquer coisa que você e eu possamos fazer e é infinitamente mais digno, mais amoroso, mais fiel e que quer mudar por completo a sua e a minha história. Reconhecer nossa condição envolve nos aproximar deste Deus em arrependimento. Abrindo as portas da nossa casa, do nosso coração, para deixar esse Cristo entrar. Essa é a situação do centurião ao afirmar: Senhor, não sou digno, não mereço receber-te debaixo do meu teto, não merecemos. Não merecemos. Mas em Isaías 30:15 diz: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está a sua força. É fé. É fé não em mim. É fé não num outro que está na mesma condição que eu.
É fé no único que pode, de fato, mudar tudo isso. É fé naquele que é totalmente confiável, imutável, gracioso, misericordioso. Aquele texto que eu citei aqui, de Isaías 30:15, sabe como ele termina? Termina dizendo: mas vocês não quiseram. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está a sua força. Mas vocês não quiseram. Olha só. Entende por que nós estamos aqui diante de uma oportunidade? Eu não quero que ninguém saia daqui nessa condição que o texto de Isaías 30:15 termina. Eu não quero que nenhum de nós saia daqui e que Deus possa olhar para nós como olhava para aquele povo a quem o profeta estava anunciando arrependimento e diga: mas vocês não quiseram. Meu irmão, minha irmã, se você e eu reconhecemos que estamos aqui diante de uma oportunidade, não seja como aqueles que não quiseram. É provável que você, diante desse Deus, se sinta assim, indigno. Talvez você pense: eu preciso esperar estar certinho na vida para me aproximar desse Deus. De fato, em outubro nós vamos ter um batismo. E sabe que muitas pessoas não passam pelo batismo pensando que na verdade só poderiam passar pelas águas ou participar disso quando a vida deles estiver certinha com Deus. Não. Meu amigo, minha amiga, Deus não pretende que você se aproxime dele quando você estiver certinho ou certinha. Porque se fosse assim, nem você e nem eu precisaríamos de Deus. Se você foi quebrantado pelo Espírito Santo, se Ele te convenceu da necessidade de arrependimento, se você crê que não veio até aqui por acaso, ou não está assistindo essa mensagem por acaso, hoje então, é o dia para poder chamar este Deus de Senhor e deixá-lo entrar. Pois Ele quer fazer morada em seu coração e trazer uma nova realidade à nossa vida. Apenas uma palavra é suficiente. Apenas um nome é o bastante. Apenas Cristo é quem pode transformar nossa vida e nos transportar para um novo reino, para uma nova vida. A autoridade de Cristo é tão grande que sua palavra se torna uma ordem para mudar nosso coração e afugentar tudo aquilo que atormenta nossas vidas ou pretende nos manter cativos, paralisados. Ele ordena liberdade, restauração. Ele é absoluto e suficiente. Se você crê assim, ofereça o seu melhor aplauso para esse Deus que restaura, que liberta, que nos tira da paralisia. E vamos cantar, ficando de pé todos juntos.